Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Conexão Teológica, o seu, o meu, o nosso podcast sobre teologia de modo profundo e leve. Eu sou a professora Jacira Monteiro e nós começamos esse projeto e nesse momento, o primeiro episódio vai ser com uma pessoa que talvez você não saiba, mas foi lutador nos anos 1986 até 1990. Ele inclusive lutou na Sul-Americana. Você consegue imaginar quem seja? Bom, nós estamos aqui simplesmente com o pastor Alípio Coutinho. Muito obrigado, Jacira. Que bom ter você aqui conosco, no nosso time, conduzindo esse podcast. Não pode falar para os pastores, né, que eu lutei, porque eles já vão me chamar de briguento aí. Então deixa eu com a minha fama de bonzinho, viu? Mas lutou profissionalmente, né? Outra coisa. Mas, pastor, nos fala, quem é você? De onde você veio? É de São Paulo? Não é de São Paulo? Qual que é a sua história? A gente quer saber, não do que a gente já sabe do seu currículo, mas quem é você? Joia, eu sou de Santos, nasci em Santos e fui criado em São Vicente, cidade vizinha, bairro de periferia, o bairro Jockey Clube, né? Fiquei lá até o meu casamento, aos 31 anos de idade. Então, cheguei nesse bairro criança ainda, 7, 8 anos. Até lá mudei bastante, morei em alguns bairros, cheguei no Jockey Clube e com mais dois irmãos, meus pais, uma vida bastante dura, muitas dificuldades, Uhum. mas o Senhor sempre esteve cuidando da minha família. Também fui militar do Exército, muitos sabem disso, né? Olha, Com muita alegria. por Dei quanto tempo? 4 anos. Uau. 4 anos. Fui cabo do Exército, fiz curso de sargento temporário, não fui promovido, né? Mas fui cabo e saí antes dessa promoção porque eu fui empreender. Na verdade, 8 anos de idade comecei com empreendedorismo. Olha, era do que no momento? Eu vendia bolo na porta do Olha, supermercado. Eu e meu irmão mais novinho ainda, nós vendíamos bolo para ajudar nas despesas da casa. Só que entre vender bolo e jogar bola, eu fiquei imaginando, tem que criar alguma coisa, não pode ser só vender bolo. E levei para minha mãe a proposta de vender em atacado, para olha. ser rápido e ter tempo de jogar minha bola com os amigos. E ali a Aham. gente começa uma história de empreendedorismo. A minha família toda é empreendedora, né? Montei uma locadora de videogame, uma das primeiras que fez locação de videogame por hora. Que E a gente da começa a hora. empreender ali, área de livros, celulares, né? Minha Aham. vida sempre teve muito ligada a isso. Minha família sempre foi muito empreendedora. Que legal. E como que foi sair do empreendedorismo ou mesmo da luta para virar pastor? O que que aconteceu? Qual foi a sua trajetória? Eu passei por algumas religiões. Fui batizado na igreja católica, depois fui espírita por um bom tempo. Espírita? Sim, sim. Passei pelo kardecismo, pela Umbanda, né? E aí, minha família, minha avó, cristã, presbiteriana, uma mulher de Uhum. oração, morreu aos 102 anos, há 5 anos atrás, 102. batizada criança, né? Então ela é de família presbiteriana. Eu fui a ovelha negra da família e ela tinha uma oração que ela pedia a Deus que queria um filho pastor e isso não aconteceu. E eu sou o primeiro neto homem dessa avó. Ela, quando esse neto nasceu, né? Quando eu nasci, ela me levou à igreja, pediu para o reverendo orar pela minha vida e consagrando a minha vida ao Senhor e nunca me contou isso. Quando eu passei pelo concílio aos 31 anos de idade, que virei pastor, a minha avó contou essa história no dia do meu concílio e emocionou todo mundo de uma Nossa, que resposta de oração lindo. de uma avó, né, que pega o neto mais velho, consagra ao Senhor e isso tudo acontece na minha vida de uma forma muito milagrosa. Uhum, O ambiente em que eu cresci, as pessoas que eu andei, eu tinha tudo para ir em outra direção. uhum. Mas Deus sempre cuidando da minha vida. Nossa, que bênção. E agora o senhor é pastor de qual igreja? Até dezembro fui pastor da primeira igreja batista de Santos, Hum. mas a atividade de executivo, cuidar dessas, estar à disposição dessas 1.700 igrejas batistas e mais rede batista de educação,
hoje não me permite ser pastor local. Uhum. Então, desde dezembro eu já estou com saudade, não tem tanto tempo assim, né? Mas eu já não sou pastor de uma igreja específica. Aham. E pastor nunca deixa de pastorear, né, tá sempre lá, ajudando as pessoas. E como foi, essa recente transformação do senhor virando aí o diretor da CEBESP? É uma, de novo, um milagre de Deus, não era meu propósito de vida, nenhum sonho. Quando o meu nome foi fomentado entre os pastores, eu cheguei a dizer que não era pessoa, e ainda às vezes, como alguns apóstolos, né, sempre pensaram, né, não sou eu, não sou capaz, dos pecadores sou o maior. Aham. Às vezes, muitas vezes tenho esse sentimento ainda, mas a história foi contada mesmo por Deus, as coisas foram acontecendo e respostas que Deus foi dando, eu me senti ali sem poder fugir dessa missão. Então é com senso de missão que sou diretor Uhum. executivo. Principalmente a missão de servir. Como eu entendo a convenção? Entendo que a convenção ela é serva de todas as igrejas. Eu Uhum. sou funcionário de todos os batistas. Então, com essa missão de servir, que combina muito com o que eu acredito, né? Meu livro de cabeceira é O Monge e o Executivo. Ó. A ideia de servir, de uma liderança servidora. Quando eu percebi que era possível ter uma liderança servidora, eu então aceitei e comecei essa caminhada que tem sido uma bênção na minha vida. Que legal. Esse ponto é muito importante, né, porque não é só liderar, não é só avançar, mas a nossa missão primeira é servir, né, então é muito bom saber que o senhor tem esse coração. Mas quais têm sido, assim, as prioridades fundamentais que o senhor tem tido como diretor executivo? Eu acho que a gente tem vivido um tempo eh, em que precisamos olhar demais para as novas gerações, e é o meu olhar, né? A janela 414, que é o trabalho com as crianças, eu tenho tentado fomentar isso no coração das igrejas batistas e dos Uhum, pastores, né? uhum, Acho que a gente precisa falar sobre modernizar a comunicação. Algumas igrejas batistas já estão com muita dificuldade de comunicar aquilo que acreditam, de uhum. se comunicar também com as novas gerações. Muitas igrejas, elas estão com a média de idade de 50, 60 anos, e isso não é o caminho. Os batistas sempre foram muito fortes na comunicação com as novas Sim. gerações. E eu tenho tentado aí trazer uma reflexão, né, sobre propósito, a gente entender o que cada cristão, o que cada batista está fazendo aqui no mundo, né? Uhum, Eu acho que em alguns momentos a gente transformou o viver igreja, a gente transformou isso no domingo. E isso tem feito muito mal para o evangelho. sim. A gente de repente parou de colocar senso de missão na vida de cada crente e fazer com que cada crente olhe o perdido e entenda que o perdido, o campo onde ele está pisando ali, é missão dele, o perdido que está perto dele é missão dele. Uhum, Então eu tenho tentado trazer uma reflexão nesse sentido, né, de retomada de propósito, olhar para as novas gerações e comunicação. É o desafio que eu tenho tentado levar para cada pastor. Nós temos também feito um investimento muito grande em formação. Hoje uhum. nós temos 350 pastores estudando na teológica. Olha. Quando eu cheguei, a gente tinha um grupo de 3 ou 4 pastores, né? Então a gente tem investido muito em formação. E eu acho que esse caminho vai trazer muitos resultados no futuro. Uhum. Por falar em teológica e novas gerações, tem alguma estratégia específica da teológica que vocês têm usado para atrair, para conversar com as novas gerações? Uma delas é contratar a nossa querida professora que está me Uhum. entrevistando aqui. A professora Jacira tem uma comunicação muito legal com as novas gerações. A gente te agradece por fazer parte desse time, né? Mas a gente tem algumas coisas. A gente tem pedido para os professores modernizarem ainda mais a linguagem, transmitirem teologia de forma mais leve, né? Nós temos na teológica 20% dos alunos que estudam por bolsa filantrópica, ou seja, abrindo também possibilidade de pessoas sem renda poderem Uhum. estudar com a gente. A gente sabe que o jovem tem pouco dinheiro no geral, É né? No geral. muito pouco, gente, é horrível. Então a gente abriu essa estratégia, né?
E estamos trabalhando para atrair mesmo a nova geração, Uhum. eles perceberem que nós estamos atentos e querendo ouvi-los. Uma outra questão é que eu tenho trabalhado tanto na teológica como na convenção com o desejo e a abertura para ouvir tudo e todos. Ou seja, eu inclusive tenho dito, né, acho que vale a pena falar aqui no podcast, que eu prefiro ouvir crítica a elogio. O elogio ele não me ajuda em nada e pode inclusive me fazer pecar, né? Eu começar a ficar orgulhoso e acreditar em tudo aquilo. Mas a crítica não, ela me dá caminhos, ela me dá olhares, ela Uhum. me desafia, né? Então eu quero a juventude aqui criticando, participando, votando. Conte com a gente. E não sei por que se afastaram. De alguma forma a gente tem poucos jovens, né, das nossas diretorias, nas nossas assembleias, mas eu tenho feito um trabalho. Eu trouxe para perto também o Danilo Leite. O Danilo Leite tem 31 anos, né? E ele é head da Stone. É alguém que está antenado no mercado, lidando com a empresa top como a Stone. A Stone tem crescido absurdamente e é jovem batista, formado em teologia. Ele é um dos meus mentores. E ele é aquela voz que me faz conectar mais e trazer mais termos e projetos e comunicação mais assertiva com a nova geração. Nossa, que demais, que demais. Falando sobre as novas gerações, o senhor também é diretor do colégio, né. Recentemente eu tive o privilégio de ter substituído o professor de história lá e foi demais, as crianças são demais. Mas como que tem sido isso de tanto estar conversando com adultos, um papo um pouco mais sério, né, galera mais intelectual, acadêmica, pastores, né, que pastor é uma coisa mais séria, aquela coisa, né, que a gente imagina, né, claro, e ser o diretor de crianças, como que é isso? Eu, Jacira, eu tenho me colocado muito no meu lugar, né? Que é o que eu quero dizer com isso. A minha formação não é pedagogia, inclusive a minha formação na área de gestão é de vida, não acadêmica. Ela é de vida, é Olha. de história, de conviver, né? Com Mas isso é bom, porque aproxima as pessoas, né, é só uma coisa, é mecânica ou burocrática. extrapola a teoria, né? Eu Sim. tive que trabalhar muito cedo, então a faculdade que eu fiz foi teologia, mas a vivência que eu tenho, ela me traz essa bagagem. Então eu tenho aprendido muito. Você me perguntou como tem sido um aprendizado enorme. Agora, o que eu acho que eu acho que posso ser criticado com essa fala, mas eu tenho que trazê-la. Eu acho que os acadêmicos, eles podem ter alguma deficiência no olhar de gestão, na hora de tomar decisões mais difíceis, porque o coração deles está muito ligado ali a pessoas, mas às vezes para administrar pessoas precisa de decisões e atitudes fortes e difíceis, né? Uhum. Eh, a gente tem muitos colégios batistas pelo Brasil que passaram dificuldade por faltar essa voz de gestão, de gente que precisa Uhum. tomar decisão difícil, isso eu sei fazer. Uhum. Isso é Essa é muito a minha parte, importante. tomar decisão difícil. O Uhum. que me fere às vezes, mas é aquilo que Deus me chamou para fazer. Agora, por outro lado, eu sou muito curioso, né? Então eu tenho estudado muito essa nova geração. A Uhum. gente tem um projeto, por exemplo, anti-bullying no colégio que é inovador. Ó, É isso que eu inovador. queria falar, isso que eu queria trazer depois. Por exemplo, a série Adolescente da Netflix foi muito comentada, né, por jornalistas, grande mídia e muito nas redes sociais. A gente tá vivendo um desafio muito grande, né, não só com as crianças, mas também com os adolescentes e tudo mais. Essa questão do bullying, essa questão de episódios racistas, tem aumentado muito e as escolas elas têm pensado também sobre isso. Como que tem sido isso no Colégio Batista? Tem algum protocolo? Como que funciona se algum aluno sofrer bullying? Nós também temos visto, um acentuamento, né, de pessoas com transtornos e pessoas diferentes convivendo. Como que vocês lidam com isso? Como que é o plano de inclusão do diferente? Legal. A maioria das escolas, e aqui é uma crítica mesmo, algumas pessoas falam: "Não é uma crítica", não, eu tô dizendo é uma crítica. Eu vou deixar Uhum, uma crítica aqui. Tem uhum. lidado com isso com uma palestra, Sim. e a gente não. Eu percebi que a gente precisava, agora me ajude aqui os acadêmicos, um projeto ou um programa? Eu acho que é um projeto.
a diferença aqui não está clara para mim, mas é algo que acontece diariamente no colégio. Então, nós estamos falando da cultura de paz o tempo todo. E a Uhum. paz tem a ver com a paz emocional também. Sim. Se você for no colégio hoje, e você vai ver que alguma coisa sobre o tema foi tratada na nossa rede batista de educação. Nós temos protocolos para lidar com todas as coisas. Nós tivemos um episódio na teológica que não estávamos preparados para ela. E eu Hum. sempre digo para minha equipe que eu erro bastante, mas erro uma vez só. Que Então, bom, a que bom. partir dessa falha de o protocolo não estar adequado, eu criei protocolos com a equipe e a gente tem hoje preparo para responder a esse momento, né? Eu não sei se você está acompanhando, explodiu agora aí em um colégio que os meninos fizeram um grupo no WhatsApp falando sobre as meninas mais Uhum, estupráveis, né? Desculpa aí a uhum, eu vi. expressão, mas foi Sim, exatamente infelizmente. o grupo que eles fizeram, né? Então, essa sociedade está assim, né? Uma menina agora recentemente foi violentada por um monte de adolescente, Uhum, tinha, uhum. tinha adulto também. A sociedade está assim e a escola precisa ajudar a ensinar, a corrigir e também a reflexão para a sociedade sobre esses temas, né? O Uhum. que eu tenho falado muito para os pais? Olhem os celulares dos seus filhos. Olhem Sim, por mesmo. Esse favor, negócio de gente. deixa para quando ele for adulto. É. Os filhos ficam meio chateados comigo, mas deixa Não, para mas é uma depois. Deixa para realidade. depois. Eu sou 97, né, eu sou o início da Z, o final da millennial. Eu costumo dizer que eu sou zillennial, né, mas a minha geração, a gente tinha essa coisa com os pais, de controle. Eu lembro que meus pais, eles tinham senha do meu Orkut, na época era Orkut ainda. Eu não sou tão nova assim. Orkut, Facebook, eles sempre controlavam, as interações, porque a gente nunca sabe, né. Teve o caso agora do protesto do Roblox, né, que foi engraçadíssimo, mas também é revelador, né, de como as crianças, elas navegam pelas redes sociais sem um controle, que tem muitos problemas dentro das redes sociais, as pessoas que estão nas redes sociais a gente não conhece, e essa fala é muito importante. Jacira, e tem um problema nesse momento, é que todo mundo quer terceirizar tudo. Sim. Eles estão querendo, os pais às vezes querendo terceirizar para o governo criar leis. Uhum. O governo tem que fazer a sua parte, é claro, mas cada pai precisa fazer a sua. Esse episódio que aconteceu recentemente com o grupo de WhatsApp, por exemplo, os alunos não levam celular para a escola. Ah, isso eu achei muito legal. Sempre passa, né, uma pessoa lá e pega os celulares, tem um localzinho que é fechado, isso eu achei muito genial. Eles não levam, está proibido. E aí, esse grupo de WhatsApp foi feito em casa, Sim, provavelmente. E você percebe como a sociedade está descarregando em cima da escola apenas esse problema? É sim, preciso haver uma reflexão. A sim, escola tem a sua parte, mas a perfeito, gente precisa trazer os pais de novo para eles lembrarem de quem é a obrigação de educar, perfeito, né? perfeito, sim. Eu tô vendo aí um movimento até de cancelamento com relação à escola. Houve um movimento aí pedindo que a escola expulsasse os alunos que fizeram isso. Eh, eu acho que o movimento tem lógica, mas você vê, o conselho tutelar, ele trabalha pela não expulsão, mas pela recuperação. E para expulsar, você precisa do conselho tutelar. Então, são reflexões que a sociedade precisa fazer. Uhum, A gente joga fora esses meninos que fizeram isso, né? Eu sei, eu tô falando de coisas aqui muito espinhosas, mas precisamos discutir. O que a gente uhum, faz com o agressor também? Como é uhum, que a gente resolve o agressor? Ou, sim, ou o criminoso, talvez. Como é que a gente resolve isso? Então a gente precisa debater esse assunto e entender cada um o seu papel. A escola uhum, tem um papel muito forte e muito importante. Mas, para mim, ela só tem esse papel muito forte e muito importante porque os pais têm negligenciado. perfeito. Na filosofia, a escola tem a obrigação de trazer conhecimento. A educação geralmente teria que vir de casa. Uhum, E esse é um ponto que a gente precisa refletir. uhum, Muito embora, por que eu falei tudo isso? Para dizer que o Batista hoje está muito preparado para lidar com situações assim. E espero que não aconteça, mas se acontecer, a gente tem protocolos muito assertivos para lidar com essas coisas. eu queria perguntar que uma das coisas principais, especialmente das novas gerações,
que a gente tem prestado muita atenção, é essa questão da diversidade no corpo, docente e tudo mais. Tem algum plano seu para isso, tanto na teológica quanto na CBESP, enfim, tem algum plano com relação a isso? Eu acho que a gente precisa estar atento, né. Eu tenho aprendido ainda mais sobre esse tema, é um tema que eu não observava atentamente, até que a gente viveu uma situação muito ruim Uhum. aí na teológica. Nós estamos sim olhando isso e querendo interagir com todas as pessoas, que todas as pessoas tenham o mesmo direito, o mesmo tratamento, o mesmo respeito e a mesma oportunidade. E se tem alguém com menos oportunidade, a gente vai lidar com isso para que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade, a mesma chance e o Uhum. mesmo lugar. Trazendo a questão ainda do bullying, como que é esse protocolo? Quais são coisas específicas ou diferentes, assim, que não tem em outros locais? Ok, a gente fala sobre o tema o ano todo, e aí sim, eu falei das palestras, as palestras elas são parte disso, mas não Uhum. a resolução do problema. Nós temos palestras, os alunos sabem a quem acionar. Primeiro o professor, depois coordenador e aí até a direção. Os professores, todos eles receberam uma cartilha anti-bullying e os Legal, alunos também. Nós bom. temos uma cartilha anti-bullying. E está muito claro para os pais que o bullying é crime. A gente deixou isso muito claro para os pais. Eu não sei se todas as escolas estão fazendo esse tipo de conscientização aos pais e que os pais respondem por crimes de menores de idade. Então, a gente cercou muito bem esse tema e aí serve para o racismo e para qualquer outro tipo de evento negativo, né? Eu nem sei a palavra evento, acho que não cabe, de situação Uhum, negativa que aconteça no colégio. uhum. Eh, Indo também nesse ponto, existe uma questão muito grande de números aumentando de feminicídio, a questão da misoginia e tudo mais. E existe também uma preocupação da nossa sociedade com relação à diversidade racial. Como que é isso, tanto na diretoria do colégio, quanto da CBESP, tanto da teológica? Como que vocês têm trabalhado com isso? Excelente pergunta. Eu vou começar pelas igrejas, né? Porque eu tenho visto aí uma questão que eu não sei se há pesquisa, mas de uma fala em que os pastores não têm dado muita atenção, ou no passado não davam muita atenção, às mulheres reclamando de qualquer tipo de violência, né? Alguns falas que os pastores, na verdade, Sim. orientavam a orar e não orientavam a procurar apoio e até proteção. É, eu tenho uma prima que falou sobre isso comigo esses dias, e eu disse para ela que assim, não estou falando isso com arrogância, porque os batistas precisam melhorar em muitas coisas, né? Mas nesse aspecto, os nossos seminários têm nos ensinado que devemos proteger as mulheres. Os pastores são, de repente, o primeiro contato de uma mulher no momento de violência verbal e até física. Às vezes ela fala com o pastor antes, porque ela entra em crise. O homem que ela declarou amar até a vida toda bateu nela, não deu um primeiro tapa nela, né? E o pastor precisa saber como reagir. Dentro dos nossos seminários, eu estudei há 26 anos atrás, eu aprendi o que tinha que fazer. Orientar a mulher a buscar socorro, a fazer boletim de ocorrência, a Lei Maria da Penha, e algumas vezes no meu ministério eu precisei pegar a mulher, pôr no meu carro e levar para a delegacia. Algumas, eu estou falando em 3 vezes exatamente, né. Então, eu acho que nesse ponto, por causa dos nossos seminários, a gente está mais preparado, eu acho, né, para lidar com questões assim. Hã, a questão de raça, Jacira, eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. A gente imagina que isso não aconteça, está no imaginário coletivo Uhum. que não há racismo dentro das igrejas, mas existe, é sério e precisa ser conversado. É um assunto que a gente precisa falar muito mais, debater muito mais e ouvir as vítimas de racismo ou preconceito. Talvez comece num preconceito, né? A liderança. Esses dias uma pessoa me disse: olha, a minha igreja tem o mesmo número de pretos que tem de brancos e toda a liderança é branca. E eu falei, nossa, nunca tinha Uhum. pensado nisso. Então, é um assunto que a gente precisa conversar mais e trabalhar para que a consciência da igreja esteja atenta a temas importantes como esse. A faculdade tem lidado com isso.
Como assim? Tem alguma matéria específica? Como que funciona? No meu caso, e acho que ainda é na Teológica de São Paulo, é a matéria de ética e de práticas pastorais. São duas matérias que entram nesse tema, e aí cada professor também, eu não sei, né, na dinâmica até de perguntas que surgem nas questões do dia a dia, eu acho que cada professor também dá a sua contribuição, mas dentro da matéria, me parece que matéria de ética e prática pastoral é um tema que a gente trata. Tá. E se eu te perguntasse assim, em essência, o que é ser um batista? Um batista é alguém que ama a Bíblia demais, esse é o ponto batista, que entende que a nossa eclesiologia, usar uma palavra um pouco mais difícil aqui para os leigos, a nossa forma de ser igreja, ela é mais leve, ela é democrática, qualquer batista pode exercer qualquer cargo nas nossas igrejas. Todo batista tem um voto na assembleia, inclusive o pastor. A igreja batista é uma igreja que vota quanto o pastor vai ganhar e se vai demitir esse pastor. A igreja batista tem, na sua essência, a liberdade de expressão. Numa assembleia todo mundo pode falar. Numa assembleia toda opinião é importante. Uma igreja batista é uma igreja cooperante, em que nós somos independentes ali na ponta, cada igreja é única, mas elas se encontram na denominação, elas se unem em projetos específicos e importantes denominacionais. Exemplo, as áreas missionárias. Uhum. Então, eu queria puxar esse gancho também. Como que é, na maioria das igrejas batistas, a questão de missões e também a questão da responsabilidade social, assim? Legal. Eh, eu não sei se você conhece esse número. Eh, eu vi esse número citado por um filósofo e eu não conferi, mas ele disse que as religiões, no tempo da pandemia, fizeram 4 vezes mais do que o governo. Preciso conferir se o dado é correto, mas fiquei com esse número na cabeça. Agora, o que eu quero falar sobre isso? Por que que eu introduzi, né, falando sobre essa fala que o Pondé soltou num podcast? Eh, hã, a gente faz muita coisa, Jacira, e o Batista ele fala pouco. Hã, eu Se você visitar qualquer igreja batista agora, você que está nos ouvindo, e procurar o pastor dessa igreja e falar sobre a sua necessidade, sobre sua dor, você vai ser acolhido, você vai ser ouvido. E provavelmente, se você estiver precisando de uma cesta básica na sua casa, provavelmente aquela igreja vai providenciar. As igrejas têm feito muito na área social. Muitos projetos e muito acolhimento é dado, né? Os batistas já tiraram mais de 10.000 pessoas das drogas, com recursos próprios. Nós não recebemos recursos do governo. Tem a Cristolândia, Estou né? falando da Cristolândia quando falo disso. Mas não só a Cristolândia ficou mais famosa, mas há Uhum, várias igrejas com as suas clínicas próprias. uhum. Várias igrejas que mandam em outras clínicas. Pra quem não sabe, o que que é a Cristolândia? É um projeto nosso que tem 15 anos, né? Ele abria as portas dentro das Cracolândias, recebendo os dependentes químicos, dando banho, conversando, cortando unha, cabelo e mostrando para ele que a vida pode ser melhor, né, Uhum. fora das drogas. Geralmente eles nos procuravam quando tinham fome ou quando já não conseguiam mais usar droga, aquele momento que eles usaram essencialmente precisam de uma pausa, né? E nessa pausa a gente abraçava, cuidava, colhia e dava novas roupas e oferecia a oportunidade de serem internos para Uhum. que pudessem vencer as drogas. E o mais legal, tudo isso com ofertas dos cristãos. Que E o pessoal legal. fala tão mal de oferta, né? De dízimo de oferta. O pessoal não, mas muita gente fala mal desse tema, mas não tem a mínima noção do que tudo isso alcança, né? E nos projetos missionários geralmente tem ação social, né? Todo projeto missionário tem ação social. Todo projeto missionário está pensando na comunidade carente também. Tivemos um recentemente no sul do Brasil. Agora, quando o Rio Grande do Sul passou por aquela enchente, Uhum. nós pudemos levar alunos do colégio para viver uma experiência social. Alunos aqui de Perdizes, de classe média, alguns deles, né? Alunos ali de Bauru também, puderam perceber o que é a pessoa de um dia para o outro perder tudo. E nós fomos para uma cidade que era uma cidade de classe média alta. Uhum. E eles perceberam
o quanto a vida pode surpreendê-los, né? Porque a gente foi fazer projeto social, o que nós fizemos lá? Basicamente, conversar com pessoas, ouvi-las e limpar as suas casas. Nós fomos limpar as casas. E a reflexão que a gente volta é o seguinte: a gente vai para entregar alguma coisa, mas a gente ganha muito mais. Uhum. Só da reflexão que temos ao poder ajudar alguém, tudo que isso entra na nossa vida e no nosso coração é muito interessante. Também temos em missões os projetos de capelania, Jacira. A Faculdade Teológica tem dado gratuitamente o curso de capelania para pessoas que queiram exercer nas escolas, O que batalhas. é capelania? É o cuidado com áreas específicas. Então, tem o capelão escolar, ele é preparado para entrar dentro de uma escola, acolher as pessoas, conversar com as crianças e adolescentes, né? E também, para em algum momento oportuno, pregar o evangelho. Uhum. Ele faz os dois pilares, que é o acolhimento e cuidado, e a pregação. Uhum, muito bom. Encontra ali missões e acolhimento. Uhum. Nossa, isso é muito, muito importante, especialmente numa cidade como São Paulo, tão individualista. Às vezes, tudo que as pessoas precisam é de ser ouvidas, né? A gente, às vezes, negligencia que o ouvir pode curar muitas pessoas. Eu cresci numa igreja batista e a gente fazia muita ação social, chama até hoje GAM, Grupo de Ação Missionária. E eu lembro que andando pelas ruas, que a gente ia no interior da Paraíba, pregando o evangelho, muitas das coisas que as pessoas precisavam e queriam era simplesmente ser ouvidas. Acho que o evangelho, acho não, tenho convicção, o evangelho tem essa coisa, né, de trazer a humanidade do outro e simplesmente o ouvir é muito importante. E para encerrar a nossa conversa, tem alguma coisa que o senhor queira falar diretamente com os nossos ouvintes? Sim, eu acho que a polarização tem quebrado a cooperação. Nós estamos vendo um momento em que os temas teológicos têm dividido pessoas, os temas políticos têm dividido pessoas, e tudo isso fez com que nós perdêssemos, pensando nos batistas, a nossa maior essência. Na verdade, posso dizer, não só pensando nos batistas, como pensando na Bíblia. A Bíblia compara os membros de igreja com o corpo. Um monte de gente trabalhando em prol de uma unidade, um monte de órgãos pensando em corpo, trabalhando para um objetivo. E os batistas chegaram no Brasil cheio de propósito e cooperação. Qual era a ideia? Ganhar o Brasil para Jesus. E para isso, todos andavam juntos na mesma direção, buscando a mesma coisa, contribuindo para que isso acontecesse. Esse momento que nós vivemos aí, o momento do maniqueísmo, né? As pessoas, cada um num polo, esse momento tem sido muito ruim para a igreja. Eu gostaria muito de ver nós nos unirmos mais em prol de causas importantes do que nos dividirmos por outras que não acreditamos ser consenso. Conclamo aos batistas, sabe, Jacira, que a gente volte a cooperar, porque foi cooperando que nós chegamos a 360 mil batistas em São Paulo. Foi cooperando que nós chegamos a 1.700 igrejas, 1.700 pontos de acolhimento e cuidado. Não é igreja para ter número, para ter gente, mas são 360 mil pessoas que devem acolher, amar, pregar, ensinar, né, viver o evangelho. E a gente tem perdido a cooperação. Uhum. Cada igreja tem pensado mais em si, nos seus próprios projetos e planos, e não fora do seu campo de visão. E isso tem feito muito mal, eu acho. E eu deixo aí para nossa reflexão. Vamos voltar ao princípio da cooperação, darmos as mãos e caminharmos juntos para continuar progredindo. Porque nós temos uma denominação séria, Jacira, que lida com recurso financeiro de forma séria. Nós damos relatório da área financeira na igreja. Ali,
toda a assembleia, que geralmente é todo mês, prestação de contas do que é feito com os recursos. Quem vota o salário do pastor são os membros da igreja. Nós temos uma igreja séria que a denominação, ela passa por 3 auditorias. Ela passa pela auditoria externa, pelo conselho fiscal e ela passa pela auditoria da assembleia. A assembleia vai olhar tudo aquilo e vai aprovar ou não. A gente é sério, a gente ama a Bíblia, a gente prega a Bíblia com coerência e verdade, com paixão. Então, o que está faltando para que as pessoas percebam isso e andem conosco? Está faltando eles verem unidade, acharem em nós unidade para que isso impacte a vida deles. Jesus fez essa oração. João 17, a oração de Jesus é para que fôssemos um. Sim. Esse era o objetivo de Jesus já desde os apóstolos, dos primeiros discípulos. E isso precisa nos alcançar. E agora eu quero ouvir você. Você concorda comigo? Eu sei que você é muito inteligente e capaz. E agora eu vou mudar aqui. Eu vou te entrevistar nessa pergunta. O que você acha disso? Não, exatamente. Eu ia falar sobre João 17 mesmo. A última oração de Jesus é muito interessante isso. Porque a última coisa que alguém fala é o que ela quer ser lembrada para sempre, é o que ela vai ser lembrada. De uma carga maior, né? E a última oração de Jesus foi sobre a unidade da igreja dele. No João 17, inicialmente ele ora por si, depois ele ora pelo seu corpo, pela igreja. E ele ora para que, da forma como a Trindade é um, que a igreja seja um. Isso é muito poderoso. E é muito interessante também falar da questão da polarização, que de fato tem nos dividido. Mas quando a gente olha a essência dos discípulos de Jesus, eram 12, como todos nós sabemos, e eles eram completamente diferentes disso. Você tinha um Pedro, que era briguento, você tinha um João, que era mais do amor. Enfim, você tinha uma diversidade de personalidades, mas uma coisa unia eles, que era Jesus Cristo. Então, quando a gente tira os olhos de Jesus, vem toda a bagunça, vem todos os problemas, vem todas as brigas, vem todas as rixas, assim como o Tiago fala, né? E de onde vêm as brigas que vêm entre vós, não vêm do coração, né, do nosso pecado. Então, acredito que o senhor concordo completamente. Se a gente tira os olhos de Jesus, tudo que a gente consegue encontrar é a desunidade. E a gente precisa da unidade para a gente poder crescer como igreja e estar juntos aí, firmes na missão. Muito legal, que palavra boa, Jacira. E a gente concorda nisso, que os batistas sejam um. Amém, amém. Muito obrigada, pastor, pelo seu tempo. Obrigada a você que nos acompanhou nesse primeiro episódio do Conexão Teológica, o meu, o seu, o nosso podcast sobre teologia de forma profunda, mas de forma leve. Nós nos encontramos no próximo episódio. Tchau!